Olá, bem-vindos ao DJCast. Eu sou a apresentadora Helena. Eu sou o apresentador Matheus. Na produção temos Eduarda. Oi. E Juliana. Oi. E o nosso convidado Cedenir. Olá, Fala um pouco sobre você. eu sou o professor Cedenir, formado em Letras Português e Inglês pela Universidade do Sul de Santa Catarina, especialista em Literatura Brasileira e Produção Contemporânea e especialista, mais recentemente, em tecnologias digitais aplicadas à educação. Então a gente vai fazer umas perguntinhas pra você fala um pouco sobre o que você entende, essas coisas. Então, a gente quer saber da sua opinião, o que é o chat GPT? O ChatGPT ele é uma inteligência artificial treinada para dar respostas às questões de pesquisa tecnológica e demais pesquisas. Então ele é treinado para trazer respostas. Então ele é como se fosse um Google avançado. E ele vai nos trazer sempre uma resposta sobre os avanços tecnológicos, sobre a pesquisa, sobre os conhecimentos científicos, só porque ele foi treinado só até o ano de 2021. Fora isso, ele não foi treinado Então após se eu esse fizer uma tempo. pergunta de 2021 pra frente, ele não vai saber me responder. Não, porque ele vai dizer não sou capaz de trazer respostas nesse sentido ou de dar conselhos sobre isso, porque são conteúdos muito atualizados e ele é limitado ao ano de 2021, por enquanto. Interessante. Tá, e qual é o lado positivo disso, desse chat GPT? O lado positivo do ChatGPT, ele é o dinamismo do acesso às informações e o filtro. Ele vai filtrar as informações que são realmente necessárias. Então ele vai trazer um resumo desses conteúdos, porque hoje estamos num mar de informações e o nosso cérebro ele não seria capaz de filtrar tudo isso. Isso, armazenar, filtrar, selecionar o que é mais relevante. E qual seria o ponto negativo? Os principais? Os principais pontos negativos, um deles seria a desatualização do tema, né? Que não vai trazer mais conteúdos da atualidade, e também o uso indevido dele, de alunos que vão utilizar só para obter a resposta para colar e não para estudar e para ter uma fonte de informação. Cedenir, como que funciona? Como funciona? O ChatGPT, então, é como os aplicativos de chat mesmo, em que a pessoa manda uma pergunta e ele vai elaborar uma resposta. Então ele vai pesquisar no banco de dados e vai nos trazer as respostas, o mais sucinta possível e mais específica possível. E ele pode, 10 questões idênticas, ao mesmo tempo ele trará 10 respostas totalmente diferentes. Entendi. Tá, e o que é a inteligência artificial hoje, atualmente? A inteligência artificial ela é um programa de computador em que ele vai tomar decisões próprias ou ele vai aprender com a realidade. E ele vai gerenciar a vida dos humanos, ele vai gerenciar outras máquinas e ele vai ter essa capacidade de tomar decisões. Tá, qual a diferença entre o Machine Learning, aprendizado da máquina, e aprendizado profundo. Exato. O aprendizado da máquina ele é muito mecânico. Por exemplo, o ChatGPT ele teve que ser treinado, ou seja, os dados que ali estão foram inseridos por humanos. Então ele também, o aprendizado da máquina ele é mecânico e ele vai ser por associação. Ele vai fazer associações, ele tem um algoritmo que vai aprender. O aprendizado profundo, ele tem um algoritmo de tomar a decisão de querer ou não, ele vai ter o livre-arbítrio, de querer ou não aprender aquela solução daquele problema, aquela Então, no caso, forma de agir. eu ensinaria ele não dando a resposta, mas sim tipo, uma explicação. Exatamente, e ele teria, por exemplo, surgiria uma questão, problema, e ele traria, ele mesmo, ele tomaria as decisões, ele faria escolhas para poder responder. Cedenir, onde essa tecnologia está sendo usada? Atualmente, o ChatGPT está sendo utilizado em todo o mundo, então ele está à disposição, é de livre acesso, está nas ferramentas Google, nas ferramentas do Bing, então ele está sendo inserido em todas o meio computacional hoje.
e ele pode ser usado por alunos, professores, pesquisadores em todo o mundo. Então, o importante é essas pessoas fazerem um uso consciente dessa tecnologia. Isso é muito importante. Tá. O que ela pode e o que ela não pode fazer? Tipo, de acordo com as diretrizes do que o aplicativo Sim, diz. atualmente ela pode fazer pesquisas com dados até o ano em que ela foi treinada, até 2021, e trazer respostas, e procurar respostas, soluções, aconselhamentos, sobre procedimentos, sobre documentos. Então ele vai trazer uma gama muito grande de conteúdos e informações. O que ela não pode fazer, atualmente é a limitação dela de não trazer conteúdos atuais. Ela vai respeitar, ela não pode desrespeitar as leis vigentes em cada país. Então, se eu disser para ela, e detalhe, ela não pode desrespeitar também as leis de saúde pública. Se eu disser para ela, faça uma propaganda de cigarro, ela vai dizer que isso não é legítimo, não é legal fazer isso. Então, ela vai... Tanto que as próprias marcas de cigarro dizem que não é certo utilizar. Isso. Então, se pedirmos para ela como fazer uma bomba, ela vai dizer que isso é crime e não pode ser feito. Se perguntarmos para ela como se mata uma pessoa, ela vai, a princípio, ela vai dizer que não pode isso porque fere o regulamento da legislação penal, que vai ferir o ser humano. Então são questões legais em que ela está ali e ela não pode fazer. Mas, claro, há os espertinhos que vão querer cometer crime e que vão tentar burlar essa linguagem para que a inteligência artificial faça isso. Não sei se é um código certo que você fala, que quando você coloca ele tenta até te ajudar em certas coisas que você está sentindo. Ele meio que tenta te ajudar como se fosse um psicólogo, um médico especializado também. Sim, a inteligência artificial pode ajudar sim. Pessoas que estão precisando de aconselhamento psicológico, ela pode sim buscar meios de ajudar a pessoa. Sim, isso é importante. Além de uma boa conversa entre amigos também ajudar. Denise, como que ela vai mudar a maneira como a gente trabalha? Como ela vai mudar a maneira como trabalhamos? Ela já mudou muito a maneira como trabalhamos hoje e a maneira como nós pesquisamos, porque antes a gente tinha que pegar a informação, digitar no Google e depois tentar classificar ela como boa, como verdadeira ou não, ou como legítima ou não. Fora e às vezes fora que ela mesma te dá uma resposta mais direta, né? Quando você pesquisa no Google, você tem que procurar, ver se é verdadeira, você tem que diminuir a informação para poder entregar um trabalho escolar. Ali ele já te dá um trabalho mais específico e direto. Sim, ela vai te dar um trabalho mais específico, mais direto, e também ele trará uma resposta única, uma resposta que pode ser personalizada, e ele vai te ensinar a fazer muitas coisas. Ele vai ser além dos tutoriais hoje em dia, então ele vai mudar a realidade de muitas pessoas. Fora que ali também eu não tenho que procurar, como é que se diz? Quando eu faço um trabalho, para não ser literalmente uma cópia, como tu já falou no começo, toda vez que tu fizer a mesma pergunta, ele vai te dar uma resposta totalmente diferente. Exatamente. Ele não vai te dar uma resposta igual, ele vai ser uma fonte de informação e ele vai, se você não entendeu a linguagem científica que ele trouxe, você pergunta novamente na linguagem popular e ele vai te explicar tudo. Então ele tem essa capacidade. Qual é o único resultado esperado nessa parte da inteligência artificial? Sim, o resultado esperado é que ela seja uma ferramenta muito útil, que potencialize o conhecimento humano, que leve nós a um novo patamar. Isso é importante, porque a inteligência artificial vem para nos ajudar. Ela não vem, claro, tem a ficção científica, tem uma tendência de dizer que ela pode tomar decisões contra a humanidade, mas nosso resultado esperado é um resultado positivo, que ela potencialize o conhecimento humano e que nós possamos nos desenvolver cada vez mais. Sidney, qual que é a estrutura de relatórios assim para mudar uma equipe de IA? Aí, no caso. Inteligência artificial, né? Isso. Qual é a estrutura de relatórios?
ela vai nos trazer por tópicos ou por parágrafos. E geralmente ele vai nos trazer relatórios bem sucintos, relatórios bem resumidos e relatórios bem objetivos, claros. E se for muito científico e você perguntar novamente, ele vai tentar explicar de uma forma bem clara, na tua linguagem, para que você consiga compreender. E se caso ele entenda que você fala espanhol, ele vai se adaptar e vai trazer a tua resposta em espanhol. Se você fizer a pergunta em inglês, ele vai tender a te responder em inglês. E se caso ele não domine esse conteúdo, que seja uma atualidade, após o ano ao qual ele foi treinado, ele dirá: não sou apto a responder isso, porque fui treinado apenas a data do ano de 2021, setembro de 2021. E como que tu acha que isso vai mudar as nossas vidas? Tipo, em que relação, em que local? Isso poderá mudar a nossa vida em todas as relações sociais, de trabalho, de estudo, de vida social. Se eu estou com o chat GPT aqui, eu quero saber se aquela discoteca vai tocar os sons que me agradam, que eu vou gostar. Eu não preciso nem me deslocar até lá e sofrer uma decepção de não ter a música que eu gostaria de ouvir, e sim de dançar, e sim ir lá e frequentar. As pessoas que ali frequentam, eu poderia pesquisar sobre isso também. Ele pode ter parâmetros para isso também. Então isso vai ser uma revolução muito grande na vida das pessoas, vai trazer um crescimento, vai trazer oportunidade de melhores escolhas para as nossas vidas, e isso vai ser muito bom. Isso ainda ia evitar muitos acidentes por aí, né? Sim, muitos acidentes, muitos desconfortos e muitas escolhas erradas que a pessoa faz para poder aprender. Sim. Agora uma pergunta à parte, que a gente nem colocou aqui no roteiro, mas me deu uma dúvida agora. Para ti como professor, o que você acha sobre alunos estarem usando o chat GPT não só em questões de aula prática, em questões tipo de pesquisa em uma atividade, e sim como uma, não sei se posso dizer como uma, como é que fala? Ferramenta? Não, uma muleta. Como uma muleta pra, tipo, eu não sei, vou pesquisar, vou colocar, não aprendi, eu só copiei. Qual é a tua opinião como professor sobre alunos que não querem aprender e só usam como, tipo, fiz e é isso? Os alunos, quando os alunos pesquisam algo e praticam o exercício da leitura e da cópia, de copiar, ele leu o que está ali, ele de uma forma ele aprendeu. Mesmo que ele pense que não, mas ele aprendeu alguma coisa sobre. Então, sempre que lemos um conteúdo, nós temos sempre uma ideia do que se trata. Então, o chat GPT, ele vai te dar essa oportunidade de aprender alguma coisa. Mas sempre aprendemos só que assim, nós temos vários níveis de aprendizado. Tem pessoas que aprendem mais ouvindo, tem pessoas que aprendem mais, ou menos lendo, ou mais, em um nível mais elevado ou menor elevado. Isso vai contribuir para o aluno construir conhecimento. Tem aluno que não vai ter compromisso com isso, que só vai simplesmente copiar só por fazer, simplesmente fazer por fazer. E amanhã ou depois já esqueceu. Mas tem ensinamentos que, dependendo do ensinamento, se ele é significativo ou não, vai depender da forma como o professor tratou aquele conteúdo. Se ele tratou como algo, trouxe como algo essencial para a nossa vida, como algo importante, o aluno vai ter um aprendizado significativo. E vai levar aquilo ali para o resto da vida. Sim, mas daí entra o que a gente falou no começo, sobre a questão que o chat GPT ele te dá uma resposta mais exata. Sim. Tipo, uma pergunta específica, ele vai te dar uma resposta específica. Sim. Quando eu digo em questão, como o que o senhor acha sobre a gente usar isso como uma muleta, uma bengala, para a gente conseguir se apoiar melhor, o que eu quero dizer, tipo, como um exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa para um trabalho de inglês, que eu tenho que fazer uma tradução específica para te entregar. Eu vou lá, coloco no chat GPT o texto próprio já certinho, pronto para me te entregar. Eu não vou ter o trabalho de ter que ler para ver se tá com uma gramática certa, essas coisas assim. Agora, se eu for fazer uma pesquisa no Google, eu vou ter que digitar, eu vou ter que ler e reler para ver se eu realmente não cometi nenhum erro de português, inglês, na minha gramática por extenso, no caso. Então, é nessa parte que eu queria entender o que o senhor acha.
acha? Por questão de eu aprender, porque eu vou ter que ler mais de uma vez, eu vou ter um entendimento maior. Sim, dessa forma como tu colocou, o aluno aprende muito pouco e cada vez aprenderá cada vez menos. Então, a nossa consciência de ter um compromisso com o aprendizado. Então, o aluno tem que ter uma consciência maior, um compromisso maior com o que ele quer aprender. Então, hoje aprender a traduzir mecanicamente um texto não vai significar que tu vai ter um aprendizado significativo. Um aprendizado significativo, quando eu proponho uma situação, problema, e vocês terão que utilizar-se da língua como ferramenta, tanto da língua inglesa como na língua portuguesa, para tentar solucionar esse problema. Então essa é uma aprendizagem significativa. E quando vocês lembrarem lá no futuro, eu resolvi esse problema usando isso, dessa forma. E usei como ferramentas quem? O ChatGPT. E o dicionário de inglês, o livro de inglês me auxiliou nisso. Mas eu consegui ver a pronúncia da língua inglesa ouvindo uma música em inglês. Ou vendo um filme em inglês, tentando associar a legenda com a pronúncia dos atores, dos dubladores ou dos atores. Mais alguma pergunta? Alguém da produção? Alguma pergunta? Sim, Celina. Então, daqui pra frente, os livros, o dicionário de inglês, espanhol... Livro físico, no caso? Isso. Vai cada vez ficando mais para trás e as pessoas vão querendo desistir de ler livro por causa dessa tecnologia. Não, eles podem coexistir. Tu pode ter a existência dos dois. Eu defendo a existência dos dois. Porque tu não pode deixar... É ultrapassado, sim, mas tem muitos alunos que às vezes terão acesso só ao livro, só ao dicionário, e não tem ainda o acesso à internet, à tecnologia de ponta, porque também as estruturas isso não está ainda ao alcance de todos. Então não está universalizado. Então temos que coexistir com o analógico, com o escrito, com o físico e com o digital. Haverá um momento em que isso será universal. Então aí não precisaremos mais imprimir folhas, trazer arquivos impressos. Sim. E esse será uma realidade futura. Quando for universal, uma linguagem universal, e que todos os usuários tenham domínio da tecnologia, aí se universalizou, não tem mais necessidade de utilizar o papel. Não tem mais utilidade. Porque ainda hoje, muita gente não tem acesso à tecnologia. Então o livro, ainda querendo ou não, se torna a ferramenta principal. Sim. Agora é como o CDN falou, a partir do momento que todo mundo tiver digitalizado, aí a coisa muda de figura. Sim. E então aí a gente tem essa transição. Essa transição ela só ocorre, estamos sempre num período de transição do físico para o tecnológico. Mas essa transição ela permanece enquanto todos não dominarem o tecnológico e todos dominarem e todos tiverem acesso. Tem um filme que fala sobre isso, que você passou no passado pra gente, né? O Jogador Número 1, se não me engano. Sim. E ele é muito explicativo sobre isso. Isso. Bastante coisa que foi falada aqui me lembrou o filme. Exatamente. Muita coisa mesmo. Tanto que ele conciliava coisas que ele fazia na vida real pra introduzir dentro do game e conseguir ganhar um jogo que não tinha como ser ganhado. Ninguém conseguia perceber. Sim, ninguém conseguia captar a mensagem oculta, que era o easter egg escondido pelo criador do jogo. Já começa aqui uma corrida, todo mundo ia pra frente. Ele teve o estalo de ir pra trás e conseguiu entrar por debaixo da corrida. Exatamente. Eu achei muito massa. Então chegamos ao fim de um podcast. Nós somos a 201. E obrigada pela sua atenção. Muito obrigado.